Aleluia. Cumprimenta a pessoa ungida que está perto de você. E você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E essa será uma manhã de meditação e de ensino da palavra de Deus. Amém? E eu te convido a abrir tua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, e nós iremos projetar na Nova Almeida e Atualizada, NAA. Se a tua Bíblia é física, de papel, e for diferente dessa, você acompanha na tela com a gente. Aleluia. Eu acho que está um pouquinho alto meu microfone, tá não? Aleluia. Aleluia. Marcos 4, versículo 3, a partir do 3, vai dizer: escutem, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde a terra não era profunda, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Vamos parar um pouco aqui e vamos meditar. Daqui a pouco a gente vai ler a continuação, onde o Senhor Jesus traz a explicação dessa parábola. A Bíblia diz que o Senhor ensinava por parábolas, e ele fazia muito esse tipo de alegoria, digamos assim, que é trazer uma história e dentro dessa história trazer as lições espirituais que ele queria trazer. Aqui ele diz que um semeador saiu a semear. Nós sabemos que a palavra de Deus é uma semente. Aquilo que a gente diz são sementes também. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Então, as nossas palavras são sementes. As nossas palavras geram para nós o futuro que nós queremos ou não queremos. Como assim não queremos? Tem gente que não é intencional nas suas palavras. Fica falando coisas sem pensar no que está falando e está gerando um futuro que não quer gerar, mas por causa do poder que há nas palavras está gerando. Nós precisamos ser intencionais nas palavras que nós dizemos. Para sermos intencionais nas palavras que nós dizemos, nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente ouve, porque a Bíblia diz também que a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que eu encho o meu coração vai alimentar a minha mente. E no momento que vier alguma situação, eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio. Provérbios 18, 20, 23 vai dizer que, sobretudo, se deve guardar. Onde é? Esqueci a. Se achar aí, coloca. Eu esqueci onde é que está. Sobretudo, 24. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Isso aí. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como eu guardo meu coração? Estando atento àquilo que eu ouço, estando atento ao ambiente que eu frequento, estando atento às coisas que eu olho, os lugares para onde eu olho, aquilo que eu me alimento, eu vou tomar cuidado com o que alimenta o meu coração, porque o que alimenta o meu coração vai ser produzido nas minhas palavras, e o que eu produzo nas minhas palavras vai ser gerado de resultado na minha vida. Então, a Bíblia fala aqui, Jesus dizendo sobre sementes que são lançadas. Aqui a gente entende que essa semente específica é a palavra de Deus. E que um semeador saiu a lançar a palavra de Deus. Saiu a semear a palavra de Deus. E essa palavra, ela caiu em terrenos diferentes. Uma caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Então,
o caminho onde o semeador estava passando, e ele lançou algumas sementes que caíram à beira do caminho. E as aves vieram e comeram essas sementes. Outra caiu em terreno pedregoso. A gente entende pelo contexto, acho que ainda está muito forte o som. A gente entende pelo contexto que não era um terreno de pedras, era um terreno pedregoso que existia terra por cima. Porque a semente caiu e ela começou... Desligou agora. Ela caiu e começou a germinar. Porém, por causa das pedras, ela não conseguiu ganhar profundidade e ela morreu. No versículo 14, do 14 em diante, o Senhor Jesus vai trazer, eita glória, o Senhor Jesus vai trazer a explicação. Versículo 14, o semeador semeia a palavra. Versículo 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele não vai ficar aplaudindo o teu crescimento na palavra, porque ele sabe o poder que isso tem de gerar transformação na minha e na tua vida. Mas nós precisamos estar atentos para não deixar que Satanás arrebate do nosso coração a palavra que foi semeada. Sobre tudo o que se deve guardar, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. Aí eu pergunto para você, como você tem guardado o teu coração? Qual atenção você tem dado à palavra que tem sido semeada e a preservar esta palavra, a guardar esta palavra para que ela não seja levada? Porque às vezes você vem e ouve 1 hora de ministração, 50 minutos de ministração num domingo de manhã. Tem gente que vem uma vez por semana para a igreja, tem gente que vem 4 vezes na quinta, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Então já tem um pouco mais de palavra ministrada. Ei, mas deixa eu dizer para você, independente se você vem uma vez ou se você vem 4 vezes, você tem mais tempo lá fora do que aqui dentro. Você tem mais tempo lá no mundo do que aqui dentro do templo, do que aqui dentro da reunião eclesiástica. Então você tem muito mais oportunidade lá fora de a palavra ser arrancada de você. Então você e eu precisamos guardar esta palavra. Porque as notícias, você ouve aqui uma notícia, ei, Deus ele é o guarda da tua vida, Deus é o teu protetor, Deus é o teu Senhor. De dia o sol não vai te fazer mal, ei, você não precisa temer a noite, você não precisa temer o diabo, você não precisa temer as más notícias. E a gente prega tudo isso e você recebe, você diz, agora vai, glória a Deus, Deus é o meu protetor, Deus está comigo, eu sou abençoado, eu sou guardado. Aí você sai, aí na segunda-feira você liga a televisão na hora do almoço. Na hora do almoço, põe no balanço geral. Tinha um negócio assim, né? Não sei se tem ainda. Mas, meu irmão, aí, né, aqui, firmado, depois balançando, no balanço geral. Nada contra, para depois a Record não me como é, doutora? Processar. Eu não sei nem se é da Record isso aí. Enfim. Meu irmão, aí a notícia, morte, acidente, e isso, e aquilo. Outro dia eu estava no trabalho, a televisão estava ligada lá, aí mostrou um atropelamento. Um senhor foi atravessar a rua, e aí ele estava carregando um peso aqui, ele não viu, quando ele olhou, viu uma moto, ele correu para cima da moto, a moto bateu nele, ele perdeu a vida. Mas, meu irmão, esse acidente, o tempo que eu estava lá, eu assisti umas 50 vezes esse acidente. Umas 50 vezes, repetindo. Irmão, eu sabia cada elemento da cena. Eu já sabia. Daqui a pouco o pessoal chegava e disse, foi o que é isso? Eu disse, não, foi um acidente, veja, agora vai acontecer isso. Vê, preste atenção, ele não vem olhando para o lado da moto. Se ele não corresse, o acidente não, porque ele correu para cima da moto. Se ele parasse, você vê na filmagem que o motociclista ele freia, porque o farol está mais alto e o farol baixa. Quer dizer, ele freou e o farol desceu. Meu irmão, eu estava igual um perito, sabendo todos os elementos da cena. Porque aquilo foi continuamente passado, transmitido. Meu irmão, quanto tempo a gente tem visto o que é continuamente transmitido sobre as notícias do mundo? Sobre o que está lá no mundo. Então o que eu recebi, ei, Deus é o teu guarda. Mas depois eu vejo tanto acidente que eu fico com medo de sair na rua. Depois eu vejo tanto acidente, eu não. Mas nesse dia fui eu, né? Mas
Aí a gente se submete a um ambiente de tanto acidente, de tanta crise, de tanta notícia ruim, que a gente começa... Aí o filho saiu. Liguei e não atendeu. E agora? Será que ele atravessou a rua e a moto pegou ele? Meu irmão, quando você liga e alguém da tua família não atende, o que é que você pensa? Ah, não, ele esqueceu o celular 1 minuto. Ou você pensa que aconteceu alguma coisa ruim? Por quê? Por causa de notícias ruins. E aí Satanás vem e arrebata a palavra. E o que fica mais forte no coração de muita gente são as notícias lá fora. Porque a gente tem dedicado mais tempo às notícias do que à palavra. Aí o segundo tipo de semente. Semelhantemente, são estes os semeadores em solo pedregoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Tem gente que recebe a palavra com alegria. Tem gente que nem confessa a palavra quando a gente leva a confessar, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia... toda vez o pastor faz isso. Toda vez eu faço isso. Por quê? São confissões de fé. São palavras sendo liberadas. Não é apenas didático. É para você colocar isso para dentro. Isso ser uma realidade na tua vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas, meu irmão, se a gente não confessa isso na igreja, isso aqui é para ser confessado todo dia. Ser declarado todo dia. Mas se eu não declaro nem na igreja, imagina se eu vou fazer lá fora. Mas já tem outros que recebem com alegria, que confessam, que declaram, que falam com vigor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aquela palavra ela começa a germinar. Porém, não tem profundidade, porque foi lançado sobre um terreno pedregoso. E não tem raiz em si. Nós precisamos regar a palavra de Deus. Através da comunhão com o seu Espírito, através da oração, e preparar o solo para que essa semente, ela gere raízes. Aqui do lado, você tem visto, a gente tem, a vizinha tem algumas árvores no terreno vizinho, e a gente podava, o próprio vizinho, a vizinha pedia para uma pessoa vir e podar essas árvores para elas não crescerem para esse lado. Aí foi o tempo que eu disse, não, pastor, fala com ela, pastor Eric, fala com ela, para ela não podar mais, deixa crescer. E a gente vai colocar um pergolado aqui, a gente vai colocar algumas coisas, e essas folhas vão passar por cima, e vai ficar bonito e vai gerar sombra. E a gente deu essa orientação, e começou a crescer. Porém, tem parte que não tem. Aí o que é que me veio de ideia? Vamos fazer crescer, plantar aqui, para que cresça, e a gente cubra esse outro lado. E aí tem um irmão aqui que trabalha com jardinagem, paisagismo, e a gente trocou uma ideia com ele, e ele disse, olha... Não dá, pastor, para colocar aqui, porque não vai crescer o suficiente, se for colocado num jarro, num vaso, como o senhor queria, porque não vai ter profundidade de raízes. A gente precisa fazer um buraco no chão, plantar no chão, para que as raízes possam crescer, e ela possa crescer também por cima. O que vai crescer por cima, precisa crescer primeiro para baixo, em raízes, em profundidade. Tem gente que está querendo construir uma vida grande lá fora, algo de resultado lá fora, mas não tem colocado profundidade onde ninguém vê. A gente costuma ver as árvores, o quão frondosas elas podem ser, mas a gente não vê as raízes que tem lá no fundo. E quanto maior for a árvore, maiores serão as raízes. Quanto maior for o teu resultado visível e exterior, mais profundas precisam ser as suas raízes, invisíveis e interiores. E essas raízes são a palavra de Deus. Elas começam na palavra, elas se firmam na palavra, elas são alimentadas pela palavra, elas são regadas pela palavra. E o terreno somos nós, mas é nossa responsabilidade sermos um terreno preparado. É nossa responsabilidade guardarmos essas sementes. É nossa responsabilidade ararmos a terra. Você sabe que a terra ela tem um processo de preparação para que as sementes sejam lançadas. Eu não posso chegar numa terra compactada, numa terra dura, e lançar uma semente ali, porque não vai germinar. Então existe o processo de arar a terra, onde existem alguns hoje muito mais tecnológicos, máquinas agrícolas que fazem esse processo de arar a terra, mas existem também alguns lugares, e antigamente sempre era assim, bois, ou até a pessoa ali, às vezes um boi com o jugo em cima dele, né, prendendo, e atrás
uma peça de madeira que se colocava na terra e às vezes ia alguém atrás, guiando, para que aqueles sulcos fossem feitos na terra. Porque ali eu descompacto a terra, eu solto a terra e ali se produzem gases que são tóxicos. Quando faz o processo de arar a terra, esses gases são liberados e a terra fica mais oxigenada e pronta para produzir sementes, para produzir a colheita que alguém quer lançando aquela semente. Então, meu irmão, o processo de preparar a terra deve ser nosso. O processo de orarmos para recebermos bem a palavra. O processo de nos dedicarmos a ouvir continuamente a palavra. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Não é responsabilidade do pastor. Se você vem para todos os cultos, como eu disse, você vai ter 4 horas de pregação na tua semana. E num dia você tem 24 horas. Imaginem uma semana. Nós precisamos continuamente estar sendo submetidos à palavra. Versículo 17. Ele vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então vem uma palavra contrária, vem uma perseguição, vem uma angústia. O pastor disse que agora eu vou prosperar. Aí eu ouvi dizer que vai ser um bocado de gente demitida no meu trabalho. Aí já vem uma angústia. Aí eu já fico com aquela notícia, ao invés de ficar com a notícia da palavra. E a angústia arrebata do coração aquela palavra. Não seja assim. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aí eu pergunto para você, o que é que tem concorrido com a palavra que você tem ouvido aqui? Os cuidados desse mundo. Porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho casa para cuidar, eu tenho menino para cuidar, eu tenho trabalho para cuidar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E os cuidados, coisas que são até listas. Mas se eu deixo que isso ocupe mais tempo na minha vida, mais espaço na minha vida do que a palavra de Deus, isso vai sufocar a palavra. Ela até foi plantada, ela até começou. Aqui dá a entender para mim que a terra era até boa, mas tinha espinhos por cima. E quando começou a crescer, esses espinhos sufocaram. Meu irmão, tira os espinhos. Meu irmão, prepara a terra. Meu irmão, dê atenção à palavra. Dê prioridade à palavra. Quanto tempo eu e você temos dedicado à palavra todos os dias? A palavra ela vai alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito é quem nós somos. Quanto tempo nós temos dedicado? Quantas vezes temos alimentado? Quantas refeições temos dado ao nosso espírito? Quantas vezes você come por dia? 3, 4, 5, 6 vezes por dia. E quantas vezes você tem comido espiritualmente? Uma vez por semana? Eu quero estar fortalecido espiritualmente, comendo uma vez por semana. Experimenta comer uma vez por semana, fisicamente, e ver como vai ficar a tua força. Aí imagina como vai ficar a tua força espiritual comendo uma vez por semana. Eita glória, você está tão animado nessa manhã. Aleluia! Palavras de salvação. Graças a Deus. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. A 30, a 60 e a 100 por 1. Quem é você nesse? É a boa terra? É a terra com espinhos? É a terra em cima de um terreno pedregoso? É a beira do caminho? Isso é uma decisão minha e sua todos os dias. Como nós vamos receber a palavra? Mas entenda, a palavra não é uma coisa, a palavra é uma pessoa. Deus e a sua palavra são um só. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui no original é logos. No início era o logos, o verbo, a verdade, a substância de todas as coisas. E essa substância, essa verdade estava com Deus. E essa verdade era o próprio Deus. Então Deus é a palavra. No versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A quem ele está se referindo aqui? Jesus. Jesus é a palavra que se encarnou, que veio como pessoa. E ele deixou essa palavra para meditarmos nela e para termos comunhão com ela. Quando você tem comunhão com a palavra de Deus, você está tendo comunhão com o próprio Deus. Meu irmão, existem países onde a Bíblia é proibida. Teve um lugar que conseguiram, onde não existia acesso à Bíblia, e conseguiram uma Bíblia para muita gente. Eles rasgaram as páginas e cada pessoa ficava com uma página. E elas decoravam, elas consumiam aquela página da Bíblia. E depois trocavam com outras pessoas e pegavam outra página da Bíblia para consumirem aquilo ali. Eu vi outro dia uma pessoa que caminhou 12 horas. Caminhou 12 horas para chegar num lugar onde ia um pregador falar da palavra. E chegou lá e ele ganhou uma Bíblia. Meu irmão, se você visse a alegria da pessoa, o quanto ela chorava, porque ela conseguiu acessar a palavra de Deus. E a gente tem no iPad, no celular, inúmeras e inúmeras versões. A gente tem a Bíblia física, inúmeras e inúmeras versões. Mas qual atenção a gente tem dado a ela? Não, pastor, porque eu estou fraco espiritualmente. Mas você está fraco porque você não está comendo. Coma mais, se alimente mais, se aprofunde mais das Escrituras. Você não pode depender do que é pregado aqui apenas. É muito importante vir para cá. É muito importante congregar. É muito importante, inclusive, nem assistir em casa, sempre que possível, estar aqui. A não ser uma situação extraordinária, não teve como vir. Mas, meu irmão, estar aqui é outra coisa. Mas não é suficiente. Nós precisamos fazer isso continuamente, diariamente. Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como é que eu vou aconselhar se eu não estou cheio da palavra? Qual conselho você vai dar? Um conselho na palavra. Então ele diz: habite ricamente. Ricamente em vós a palavra. Talvez se eu estivesse dizendo: habite ricamente em vós a riqueza, talvez a gente estaria correndo mais. Talvez a gente estaria gritando mais, pulando mais. Mas não existe riqueza maior do que a palavra de Deus. E ela deve habitar ricamente em nós. 1 Pedro 1, 23 ao 25 vai dizer: pois fostes regenerados, não de semente, semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vive, a palavra de Deus vive e é permanente. A palavra de Deus é uma pessoa, e é a pessoa do próprio Deus. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É uma palavra viva, eficaz, é uma palavra que vive eternamente. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele respondeu para o diabo quando foi tentado pelo diabo. E o diabo tentou com a palavra. Preste atenção, um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então tem gente pregando a palavra, entre aspas, e por alguns não serem conhecedores do que está escrito, ficam com o texto isolado, e pega aquele texto isolado e pega um pretexto para uma heresia, para um entendimento errado. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele foi tentar com a palavra, mas a palavra fora do seu contexto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui para ali, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te protejam. Não quer dizer que eu vou tentar o Senhor meu Deus. Aí Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando alguém vier com uma heresia, quando o diabo vier com um texto fora do contexto, quem é cheio da palavra, fica guardado pela palavra. E aqui, em Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão.
não só de pizza, não só de lasanha, não só daquilo que se come fisicamente, não só dos bolos tão saborosos que a irmã faz aqui, que, meu Deus do céu, seria muito bom, né? Todo dia, misericórdia, seria não. Seria bom apenas, né, o sabor. Mas, meu irmão, existem comidas saborosas que a gente se delicia. E está aí um bom exemplo do bolo de chocolate que a irmã faz. Eu não sei a diferença de bolo para torta, irmã, então eu vou misturando. Mas, meu irmão, a gente tem que se deliciar também na palavra de Deus. Sabe aquele prato que você olha e diz, meu Deus do céu. E começa a salivar. Pronto, meu irmão, a gente deve ter esse mesmo apetite pela palavra de Deus. Eita, eu vou me deliciar agora na palavra de Deus. Agora eu vou mergulhar, meditar. Eu vou ter um tempo junto com Deus agora na sua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 17 vai dizer, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então tem gente que está lutando contra o pecado. Mas a Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ei, quer lutar contra o pecado? Medita na palavra. Não porque eu estou tendo dificuldade para largar o vício. Medita na palavra. Não porque eu estou tendo dificuldade de largar a pornografia. Medita na palavra. Eu estou tendo dificuldade nisso, naquilo. Medita na palavra. A palavra vai te santificar. Deus vai te santificar através da palavra. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 9, 25, o apóstolo Paulo vai dizer, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Diz o atleta para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que se esvai, que perde o seu valor. E as coroas na época eram de plantas, eram de louros. Ela morria, murchava. Eles se dedicam em tudo. Eles se dominam em tudo para alcançar essa coroa corruptível. Nós estamos nos dedicando para uma coroa incorruptível. Uma coroa que não se esvai, uma coroa que não murcha. Ei, está chegando o dia do encontro com o Senhor Jesus nos ares, onde nós receberemos a recompensa da nossa fidelidade aqui na terra. Meu irmão, não trate como comum a palavra de Deus. Não trate como comum a tua vida com Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em Atos 17, a partir do versículo 10, vai falar dos crentes de Bereia. Vai dizer assim, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Diga todos os dias. Eita, que animação para todos os dias. Examinando as Escrituras todos os dias. Aleluia. Para ver se as coisas eram de fato assim. Mas começa dizendo que eles receberam a palavra com toda a avidez. Ei, com que avidez você recebe a palavra que é pregada? Com toda a avidez. E examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Não fica com o que eu estou dizendo, não. Não fica com o que eu estou pregando. Anota as referências, medita. Vai em casa, lê de novo, lê o contexto. Ah, o pastor mencionou esse versículo aqui em tal capítulo. Deixa eu ler o capítulo todo. Deixa eu entender se é assim mesmo, como o pastor falou. Porque quando a gente não faz isso, a gente abre porta para a gente que está pregando heresia lá fora. Pregando coisa errada. Pregando, ei, nós estamos no período da graça. Você pode viver como você quiser viver. Que você vai para o céu de todo jeito. Ei, não é isso que as Escrituras dizem. Mas aí tem gente que pega um texto fora do contexto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita glória, nenhuma condenação há. Eu estou em Cristo, eu vou para a igreja todo domingo. Eu posso viver a minha semana toda de todo jeito, porque eu estou em Cristo. E nenhuma condenação há.
Ei, mas para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você lê todo o contexto, aí você entende, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que já não andam mais segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eita, que bênção! Então eu vou pecar mais, para que aumente mais a graça de Deus na minha vida. Aleluia! Aí ele vai dizer no contexto, ele vai dizer na continuação. Ele diz, e ele mesmo diz o que outros vão dizer. Aí ele vai dizer, então, alguém pode mencionar, então vou pecar mais para que aumente a graça? Ele diz, de maneira nenhuma. Como eu que morri para o pecado, vou viver no pecado. Então eu morri, veio o pecado, abundou no mundo. A graça de Deus veio e cobriu esse pecado, através da santidade de Jesus. Quando eu recebo a Ele como Senhor, todo aquele pecado ele foi inundado pela graça. E o pecado não tem mais domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Então existe um contexto, existe um ensinamento, existe um entendimento que nós precisamos ter. E para isso nós precisamos meditar nas Escrituras. Versículo 12, nessa continuação de Atos 17. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então a tua dedicação na palavra vai fazer com que outros creiam. Não, o pastor já prega. Ei, o pastor pregar não é o suficiente. Você tem que viver a palavra todos os dias. Em todos os lugares, na tua casa, na tua vizinhança, no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho. Eita, como era bom que o pastor pudesse pregar aqui no meu trabalho. O pastor não pode não, mas você pode. Eita, como era bom o pastor aqui na minha faculdade. O pastor falou aí que Deus não existe. Como era bom o pastor aqui. Não, é bom você lá. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Não é que você vai ter todos os argumentos do mundo, mas, meu irmão, vai meditando na palavra, vai tendo comunhão com o Espírito. O que flui de você vai tocar em outras pessoas, vai alcançar outras pessoas. Eu me lembro na faculdade, a professora foi falar era uma matéria sobre liderança, eu estava estudando administração de empresas, e ela disse, o primeiro relato sobre liderança e gestão de equipe é milenar, é um relato milenar. Aí eu disse, a Bíblia fala sobre isso. Eu comentei com alguém que estava perto, eu disse, a Bíblia fala sobre isso. Aí ela disse, está na Bíblia. Aí eu digo, opa. Aí ela disse, quem se arrisca a dizer? Qual é? Aí eu disse, Moisés e Jetro. Aí ela disse, vem aqui na frente. Eu digo, opa, já, é bom que todo mundo vai saber já que eu sou crente. Vem aqui na frente. Aí eu fui. Aí ela disse, olha, eu preparei um mini teatro sobre a conversa de Moisés e Jetro, e eu quero que você seja Moisés e alguém para ser Jetro. O que aconteceu no contexto? Moisés estava aconselhando todo mundo e o sogro dele, Jetro, disse, Moisés, não é bom que você faça isso não, senão você vai morrer e não vai atender todo mundo. Então levanta homens, chefes de 1000, chefes de 100, e você vai orar por eles, vai transmitir para eles o que opera em você, e eles vão aconselhar. Então ele geriu a equipe, ele fez com que o que operava nele pudesse operar em outras pessoas, para que ele pudesse administrar. E ali na faculdade, naquele momento, eu me posicionei. Aí depois, a gente foi estudar, teve uma matéria, introdução à filosofia. E filosofia, quem já estudou, né, é uma maravilha. Geralmente o professor é ateu, e a professora era doutora em filosofia, e não acreditava em Deus, e ela confrontava muito. E sempre que ela falava alguma coisa, aí alguém dizia, vai Guilherme, fala. Vai, fala. E eu, professora, mas tal coisa, de forma muito respeitosa, mas me posicionava, mas tal coisa, e isso e aquilo. E alguns colegas vieram me procurar depois, e disseram, rapaz, eu não acreditava em Deus, ou eu não tinha uma posição muito bem definida, mas eu achei muito interessante o que você falou. E depois um colega doente disse, Guilherme, ora por mim. Por quê? Porque eu dei todos os argumentos para vencer aquelas ideias da professora? Não. Porque viram, tem um crente aqui, tem alguém que crê em Deus aqui. E isso vai fazer a diferença no meio de uma geração corrupta e incrédula. Você vai resplandecer, você vai ser a luz de Deus naquele lugar. E a luz, ela não se esconde embaixo da mesa, a luz é colocada no lugar mais alto. Imagina se as luzes aqui nesse ambiente estivessem todas no chão.
A luz é colocada num lugar alto. Ei, você quer estar em lugares altos sem nenhum problema nisso não. Em você querer estar em lugares altos. Ei, seja luz. Ei, encha-se da palavra. Encha-se do Senhor. Foi feito um estudo no Centro de Engajamento Bíblico. Não foi no Brasil. E esse centro ele acompanhou dezenas de milhares de pessoas durante algum tempo. Então, inicialmente foram cerca de 40 mil pessoas e depois aumentaram esse estudo para cerca de 100 mil pessoas. E o que é que eles avaliaram? Essas pessoas elas eram submetidas à leitura da palavra, além da igreja. Tá? Fora da igreja, a leitura da palavra. E uma parte delas lia a palavra uma vez por semana. Outra parte lia a palavra 2 vezes por semana. O que é que eles avaliaram? Quem não lia nenhuma, quem lia 1 ou 2 vezes, tinha um desempenho um pouco melhor do que quem não lia nenhuma. Quem lia 1 vez, praticamente nada. Nenhuma diferença. Quem lia 2 vezes, uma besteirinha de diferença na vida. A pessoa relatava, tá? Não é que eu estava olhando, tu leu, rapaz, eu estou vendo que Vitor está com um brilho diferente. Que ele leu. Não, a pessoa relatava. Rapaz, eu não estou percebendo diferença nenhuma. Eu estou percebendo um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais feliz. E tinha um outro grupo que estudava, lia a palavra 3 vezes por semana. E eles relataram uma pequena melhora. O estudo descreve como um leve pulso, ou início de um impacto. Mas aí existiam as pessoas que liam 4 vezes por semana. E essas pessoas, eles chamam até de efeito do 4. Que é 4 vezes a partir de 4 vezes por semana. E essas pessoas relataram, de acordo com o estudo, 30% menos percepção de solidão. Problemas com raiva, 32% a menos problemas com raiva. Ei, está tendo problema com raiva? Ei, está tendo problema no trânsito? Ei, está tendo problema com tua mulher ou teu marido? Não porque ela é... Talvez seja você que não esteja lendo a palavra o suficiente. Eita glória! Não porque ele é, talvez seja você. Não porque é a TPM, não, talvez seja só ausência de palavra. Eu não estou negando os efeitos da TPM. Mas às vezes nem tudo é TPM. Às vezes é só ausência de palavra. Aleluia! Amargura nos relacionamentos, 40% a menos. Pensamentos destrutivos e desânimo diminuem significativamente. Vamos lá. Redução de comportamentos destrutivos. Problemas com álcool, 57% a menos. Não, pastor, porque eu estou lutando contra o álcool e eu não sei mais o que fazer, eu não consigo. 57% a menos problemas com álcool. Ou seja, de 40 mil pessoas, é como se mais de 20 mil pessoas tivessem vencido o problema com álcool, porque leram a palavra 4 vezes por semana. Pornografia, 61% a menos. Sexo fora do casamento, 68% a menos. Jogos de azar, 74% a menos. Tem muita gente viciada em tigrinho, viciado nas betes da vida. Só o pastor Gessé pode ser viciado na bet, né, pastor? Na bet dele. Para quem não entendeu, o nome da esposa dele é Bet, viu? Para não dizer, poxa, está dizendo que o pastor pode ser viciado na bet. A bet dele. Eu não podia perder essa oportunidade, né? De novo, mesmo que eu já tenha feito essa piada, mas quem está pregando sou eu, né? Aí eu escolho as piadas que eu vou repetir. Aleluia. Viu o Bispo Guto, que é cheio de piada também? É no ministério, né? Aleluia. A unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Crescimento espiritual e prática de fé. Compartilhar a fé. Cerca de 200% a mais. Ah, pastor, eu não tenho coragem de falar de Jesus. Parece que falta ousadia. Se você ler a palavra 4 vezes por semana, vai ter 200% mais ímpeto de falar da palavra. De evangelizar. Sabe por que os evangelismos às vezes ficam relativamente vazios? Porque muita gente está relativamente vazio da palavra. E aí quando eu fico cheio da palavra,
Eu não consigo guardar isso dentro de mim. E isso precisa transbordar. Então quem está perto de mim vai saber. Quem está perto de mim vai ouvir. Já viu uma pessoa que começou o namoro? Está apaixonado. Estou acabando. Já tocou o despertador ali. Já viu uma pessoa que começou a namorar? Ah, porque tudo me lembra ela. Ai, como está bonita a lua. Parece o brilho dos seus olhos. Ai, o sol aquece a minha pele, como a tua presença aquece a minha vida. Sabe, tudo te lembra ela. E aí você vai conversar com uma pessoa apaixonada, é muito chato. É muito chato, porque a pessoa só fala da paixão dela. Não porque fulano, não porque Beltrano, não porque ela, não porque ela, não porque... No começo, não é aquele começo assim, bem... A pessoa está apaixonada e ela não consegue guardar para ela. Ela quer falar para todo mundo. Ei, seja apaixonado por Jesus através da sua palavra. Você vai querer falar para todo mundo. Você não vai conseguir viver sem falar disso. E as pessoas vão ser impactadas pelo teu amor. Muito mais do que o teu discurso, é o teu amor. E o teu discurso ele só vai refletir o teu amor. Mas se eu quero falar de algo que eu não vivo, não tem brilho nos olhos. Já viu alguém apaixonado tentando convencer outra pessoa de que ele está apaixonado? Não. Basta chegar a pessoa, ele olha, né? Tu está conversando, aí chega a pessoa. Está nem namorando, está só apaixonado. No colégio, uma coisa assim, aí chegou a pessoa, ele. Fulano, eita. Por quê? Porque ele não consegue. É mais forte do que ele, aquela paixão. Ei, esteja apaixonado pelo Senhor. Aleluia. Discipulado, cerca de 230% a mais. O que seria o discipulado? Fazer discípulos. Trazer pessoas para perto e formar Jesus nessas pessoas. Sabe que tem muita gente que chega na igreja e não fica, porque outras pessoas, e existe a responsabilidade pessoal, obviamente, é muito maior. Às vezes ela não quer ser discipulada. Mas às vezes você não quer discipular. Às vezes você não quer trazer para perto. Às vezes você não quer formar Jesus nela. Porque Jesus talvez não tenha sido tão formado em você. Tá quieto aqui, eu vou melhorar. De noite vai ser bem animado. E de tarde vai ser irmã Dalca Tardim. Meu irmão, 93 anos, cheia da palavra, evangelizando, viajando o mundo pregando a palavra. Meu irmão, eu estou muito animado de receber da influência dela. Receber do que Deus depositou na vida dela. Tardes do Espírito Santo. E eu vou chegar cedinho hoje. A irmã Dalca pode até chegar tardinho. Meu irmão, que piada ruim do caramba. Que coragem. Percebe que nem Mira riu dessa. Essa foi muito ruim, não foi? Eu vou chegar cedo, mas Dalca tardinho. Não, chegar cedinho, não dá, não. Ei, meu irmão, a mulher cheia do Espírito. Vai tocar a tua vida. Vem de tarde, vem de... Sabe, a gente tem que ser apaixonado por isso. Pessoas que carregam uma influência e a gente querer se colocar debaixo dessa influência. Até que nós sejamos essa influência para outras pessoas. Fica com a palavra. Eu quero já chamar o grupo de música. Uma, duas vezes, quase efeito nenhum. 3 vezes, pequena melhora. 4 vezes, salto abrupto de transformação. Como você estará no fim desse ano? Nós estamos no 2º mês. Como você quer estar? Depende da tua dedicação à palavra. Depende da tua força em disciplina, em mergulhar na palavra. Porque nem sempre vai dar vontade. Mas a gente não faz só o que a gente tem vontade de fazer. Todo dia tu tem vontade de ir para o trabalho. Tem gente que diz, eu nunca tenho, pastor. E tu vai 5 vezes por semana para lá, sem ter vontade. Por quê? Porque é importante. E a palavra, que é mais importante do que isso? Só porque tu não tem dia que está sem vontade, lê sem vontade, medita sem vontade. Ei, vai começar a pegar aquela vontade.
Você começa pela disciplina, mas no caminho da disciplina, o fogo vai pegando. Você vai fazer um churrasco, aí você vai acender a carvão, né? Acender o fogo ali. Última vez que a gente viajou, eu fiquei responsável por fazer o churrasco. Fiz vários churrascos de sucesso, mas nesse dia parece que eu errei um pouquinho a mão no sal. Ninguém quis comer a carne. No outro dia, quando foi ter churrasco de novo, aí o pastor amigo que estava lá disse: Gui, senta aqui, deixa que eu salgo a carne. Mas eu fui fazer o fogo, né? Você coloca um pouquinho de papel toalha com óleo, geralmente, né? Óleo de cozinha ali que vai queimando devagar. Faz uma cabaninha de carvão, toca fogo ali e ele começa a pegar e apaga. Aí você vai, outro fósforo no meio, coloca lá e ele, às vezes o caminho do fósforo até chegar lá, apaga. Ei, mas eu quero comer carne. Ei, mas está todo mundo esperando carne. Ah, não pegou na primeira, não pegou na segunda. Vamos de novo. Terceiro. Vamos de novo. Protege o fogo. Deixa eu fazer já dentro. Aí o vento vem, apaga. Aí depois pegou. Não, tem uma faíscazinha, protege. Coloca mais carvão em cima. Os carvões já menorzinhos, mais fininhos, que vai pegar mais fácil. Daqui a pouco começou a pegar. E agora? Fazer o quê? E agora, os churrasqueiros de plantão? Fazer o quê? Fazer o quê, rapaz? Dar oxigênio. Como é que dá oxigênio? Assoprando, misericórdia. Tem fôlego aí, viu? Meu amigo. Abanando, né? Pega alguma coisa aí. A não ser o pastor Eric que vai soprar. Pega alguma coisa ali. Eu tenho o caminho da eficiência. E eu procuro, se tiver uma tomada perto, eu pego um ventilador, boto na tomada, máximo de eficiência com mínimo de esforço. Ligo o ventilador e coloca vento ali. Que aquele vento vai fazendo o fogo pegar. Meu irmão, depois que pegou, começou a subir as chamas ali forte, pode tirar o vento. Não precisa mais abanar. Pode colocar mais brasa, porque o fogo vai pegar. E a carne vai queimar. Meu irmão, para queimar a carne, coloca mais fogo. Abana um pouquinho mais. Coloca lenha. Deixa o fogo queimar. A hora de cortar a carne, com aquela capinha de gordura. Eita. Ei, faz mal não essa gordura não, viu? Faz mal se você comer muito. Mas aquela gordura em si não faz mal não. Faz mal aquele açúcar. Viu? A gordura não tem problema não. Aí, bem temperadinha com sal. Pelas outras pessoas. Por mim não, para não ficar muito salgado. Aquele salzinho grosso. Que às vezes quando você morde ele estrala na tua boca, né? Dá aquela quebrada assim. Explosão de sabor na tua boca. Ei, mas para comer essa carne agora, antes teve um processo que não tinha nenhuma beleza. As mãos ficam... Eu estou até com... E sumiu. Eu fui virar a brasa, virar o carvão, tinha uma parte que já tinha pego a brasa. Quando eu botei o dedo, pum, a bolha. Que delícia. Salguei demais a carne e queimei o dedo. Tem dia que não é para você se envolver com essas coisas, né? Mas esse processo suja as mãos. No meu caso, queimou a mão. Esse processo não tem glamour nenhum. Tá cortando as carnes ali. Tem gente que fica até com nojinho, né? Os pedacinhos de... Que é os pedacinhos que a gente tira, né? Jogando fora. Ei, mas para ter o sabor depois, tem que ter a parte sem glamour antes. Ei, para ter o sabor da vida de Deus em você, tem uma parte sem glamour, tem uma parte de bastidores, de oração, de dedicação à palavra, de disciplina na palavra. Ei, faz o que é necessário fazer para você chegar onde Deus quer que você chegue. Ame a palavra. Vamos ficar de pé?
Trouxe até alguns livros que não substituem a Bíblia, mas que vão servir de apoio para você entender alguns assuntos da Bíblia, para você ver o entendimento que alguém já teve sobre um assunto específico. Poder Criativo de Deus para as Finanças. É um livro bem pequeno, você pode ler, e dentro dele tem várias confissões de fé na área financeira. Estou tendo um problema financeiro, o que é que a palavra diz sobre finanças? Esse livro vai mencionar um pouquinho o que a palavra diz, e vai ter umas confissões de fé. Vai ter outros livros lá, também mais profundos e maiores sobre isso, mas, pastor, eu ainda estou sem ritmo de leitura. Você pode começar com esse aqui. Quem já leu um pouco mais, Em Busca de Timóteo. Aqui vai trabalhar o desenvolvimento do potencial de quem serve na igreja. Eu quero servir melhor ao Senhor. Em Busca de Timóteo. Esse aqui eu queria que todo mundo lesse. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É uma bênção esse livro aqui. E é uma bênção se todo mundo ler esse livro aqui. 12 maneiras de ser uma... Meu irmão, tem conhecimento, tem livro, tem tudo. Mas se eu não me dedico a buscar esse conhecimento, ele não vai ir até você. Tem como abrir a cabeça e colocar ele dentro. Você tem que ler. Ei, a palavra de Deus é viva. E ela vive eternamente. Qual o teu nível de amor pela palavra de Deus? Qual o teu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Pega a tua Bíblia, teu celular, o que você usa para ler a palavra de Deus mais uma vez. Abraça ela. Sabe, eu creio no Senhor nos levando para lugares profundos na presença dEle. Mas a responsabilidade de entrarmos nesse lugar é nossa. Senhor, nós te damos graças por essa palavra. Obrigado pela tua palavra disponível para nós. Obrigado por toda a vida que o Senhor depositou nela. Obrigado por todo o conhecimento revelado do Senhor na tua palavra. Nos perdoa as vezes que temos negligenciado a comunhão contigo, a comunhão com a tua palavra. Nos ajude a sermos disciplinados. Nos ajude a sermos apaixonados pela tua palavra. Cria em nós um coração puro, quebrantado, desprendido diante do Senhor. Que nós possamos viver a tua palavra. Que nós possamos nos alimentar dela, como se a nossa existência dependesse disso. Que não venhamos mais a negligenciar a tua palavra. E nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. E nós queremos descobrir isso na tua palavra. Que nós possamos ser apaixonados pelo Senhor a tal nível que não consigamos ficar sem falar do Senhor. Que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pelo teu amor fluindo em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais,
mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço, tudo perde o seu valor. Meu irmão, se você recebeu e acolheu com mansidão essa palavra pregada nessa manhã, cada um de nós precisa tomar uma posição. Porque não adianta eu ouvir a palavra, sair e dizer, rapaz, realmente, eu preciso ler mais a palavra. A semana que vem é aquilo que o pastor falou, eu vou me planejar para começar. Aí na outra semana aí no fim do mês nem lembra mais da palavra. A gente tem que começar hoje uma mudança. A gente tem que começar hoje. O que é que tem tirado o teu foco da palavra? O que é que tem te levado para longe da palavra? Arranca, joga fora. Não, pastor, é porque é muita correria. Dá uma olhada no teu celular, quanto tempo você usa cada aplicativo. Aí você vai ver quanto tempo você se dedica ao Instagram. Quando chegar no céu, a gente vai poder dizer assim, eu não estudei porque eu não meditei porque eu não tinha tempo. Eu acho que no arrebatamento o Senhor vai levar o celular da gente junto.
Só para na hora ele dizer, abra aí o aplicativo. O que avalia o tempo de aplicativo. Sabe, meu irmão, não estou dizendo isso para trazer condenação na tua vida. Eu estou dizendo isso para a gente se avaliar. Eu excluí meu Instagram de novo. Dezembro eu fiquei acho que um mês sem Instagram. Em janeiro, mais ou menos, eu instalei de novo. Aí eu percebi esses dias que eu estava gastando mais tempo que o necessário. Desinstalei. Ah, mas é tão... Não, eu nem ligo para isso, pastor. Irmão, eu abro o celular não sei quantas vezes para olhar o Instagram. Aí ele não está lá. Aí eu travo. Sabe, deu um tempozinho de tédio, abre para olhar o Instagram. Mas tu também, eu também. E olha que eu estudo a palavra, olha que eu estudo muita coisa. Mas eu percebo que todo tempinho que tem livre, Instagram. E às vezes é só para olhar uma coisa e essa olhadinha dá meia hora. Porque o Instagram é feito para captar a tua atenção. Meu irmão, desinstala. Fica um mês sem. Aí começa. Faz um plano de leitura bíblica. Você não usa o ChatGPT? Pega o ChatGPT e diz, cria um plano de leitura bíblica das cartas de Paulo, para eu ler até o fim do mês. Cria um plano de leitura bíblica das cartas com 4 capítulos por dia. Ele vai criar o plano para você. Aí você só vai ler e marca lá. Seja disciplinado. Começa hoje. Chegar em casa, pega a tua Bíblia, abre. Você pode abrir Provérbios. Você abrir Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo por dia no mês. Não é suficiente, mas é um começo. Lê um capítulo de Provérbios. Aí, pastor, eu quero mais. Amém. Vai para o Novo Testamento. Aí lê a carta de Paulo a Timóteo. São 6 capítulos. Se você ler 3 capítulos num dia, em 2 dias você termina. Tem gente que nunca leu um livro todo da Bíblia. Em 2 dias, você lendo 3 por dia, você termina 1 Timóteo. Aí vem 2 Timóteo, 4 capítulos. No 3º dia, tu lê 4 capítulos. Aí já leu 1 e 2 Timóteo. 4º dia, Tito. Tito tem 3 capítulos. Aí um dia tu lê Tito. No outro dia, Filemon. Filemon só tem 1. Aí tu lê Filemon e vai para Hebreus. Aí Hebreus tu lê mais 3. Aí em uma semana tu leu 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e já começou Hebreus. Em 2 semanas nesse ritmo, tu já terminou Hebreus, já leu Tiago e 1 Pedro. Em 2 semanas, 3 capítulos por dia. O que isso vai gerar de vida em você? Me fala no fim do mês. Começa isso hoje. Vai ter um bocado de programação de carnaval passando na televisão. Tu vai se encher disso? Ou vai se encher da palavra? Aproveita, desliga a televisão, desinstala o Instagram e medita na palavra. Não levante a mão se você não quiser. Eu não vou te constranger. Mas eu quero que você se comprometa com você mesmo. Não é um voto, é um compromisso com você mesmo. Eu não quero nem fazer voto ainda, porque não é bom fazer voto e quebrar. Mas um compromisso com você mesmo. Você está disposto a ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia? Faz esse compromisso hoje com você mesmo. E até o fim do mês você vai ver quanta coisa vai ter sido gerada em você. Aí no fim do mês você me dá o testemunho. Se você for fazer isso, levanta a tua mão. Não vou nem olhar, que eu não quero constranger ninguém. Mas não faz isso por constrangimento. Faz isso se você quiser fazer. E diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero me comprometer ainda mais com o Senhor e com a tua palavra.
Eu quero que o Senhor gere dentro de mim um coração puro, ensinável, tratável e transformado cada vez mais à tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero perguntar se tem alguém nessa manhã que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Está aberta a porta para a salvação da tua alma e do teu espírito. Tem alguém que ainda não fez esse compromisso? Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Vai te conduzir nesse novo nascimento. Tem alguém? Alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo, quer voltar para casa curado? Vem aqui, irmã. Aleluia. A Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e nos curou, e nos livrou do que nos era mortal. A palavra dele é suficiente. Lá em Marcos diz: e porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma. Não por causa do pastor, por causa da palavra. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Palavra, palavra. O poder de Deus acompanha a sua palavra. Pode ficar do lado aqui. Quando eu colocar a mão sobre vocês, não vejam o pastor colocando a mão. Vejam o Senhor Jesus tocando em suas vidas, através do seu Santo Espírito. E o poder de Deus vai alcançá-los. A imposição de mãos é bíblica. Amém? Agora, depois que sair daqui, volta para o teu lugar com a tua cura. E aí não deixa nada arrebatar a cura. A palavra é plantada, lembra? E Satanás vem e tenta tirar. Às vezes Satanás tenta tirar com um sintoma. Rapaz, eu fui lá receber oração por uma dor na coluna. Aí eu cheguei em casa, a coluna, eita, não funcionou não, porque a coluna está doendo. Meu irmão, funcionou, algo começou. Aí se eu declaro a minha palavra, eu anulo a cura. Se tem um ventilador e eu tiro o ventilador da tomada, ele continua girando. Mas a força dele morreu. E ele vai parar. Então às vezes a dor, ela passa na hora. E às vezes vem um processo. E ela passa depois. Mas quando a gente crê, a gente recebe e o milagre acontece. Amém? Feche teus olhos. Estende tua mão para cá. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada um desses irmãos e irmãs que vieram aqui na frente. Nós declaramos a tua cura completa e sobrenatural sobre os seus corpos. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua cura completa e sobrenatural. Em nome de Jesus, receba a sua cura completa e sobrenatural. Em nome de Jesus, seja curado da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda não. Aleluia. A diaconia pode se preparar. Pode permanecer de pé, viu? Aleluia. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de celebrarmos a vida de Deus em nós, através da Santa Ceia. Aleluia. É porque mudou o dia e
Aí a Adriana chegou para salvar. A pessoa termina o culto e diz: pastor, não ia ter ceia hoje. Aleluia. Vocês podem vir, a diaconia. E você pode sentar no mesmo espírito. Aleluia. Quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Essa ceia não é da Igreja Verbo da Vida, é uma ceia do Senhor. E nós fazemos em memória do que Cristo fez por nós. Nós podemos ter a palavra, porque a palavra é viva, porque Jesus deu vida à palavra. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tudo que nós pregamos, tudo que nós cremos, tudo que nós declaramos tem poder, porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele é o centro da vida cristã. E o apóstolo Paulo, mencionando em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala da Santa Ceia, e ele que nem estava lá, mas o Senhor o revelou, que Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, na nova aliança. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue. Nessa quinta foi pregado aqui, foi dada uma aula experimental sobre a aliança de sangue, uma matéria do Rema. Meu irmão, essa aliança garante para nós direitos e privilégios, e ao mesmo tempo deveres, de quem tem uma aliança. Não deixe o pecado te afastar da ceia do Senhor. Se você pecou, você se arrepende e toma a ceia. Mas a Bíblia diz para não fazermos isso indignamente, sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender a importância do corpo, a importância uns dos outros. Tem gente que pensa que discernir o corpo é: se eu pequei, eu não posso cear. Se você pecou, você se arrepende. Não discernir o corpo é não entender a importância do corpo de Cristo. Porque uns comiam muito na ceia original, outros não tinham comida, não comiam nada. Ele disse: ei, repartam uns com os outros. Discernam o corpo. Entendam que nós somos um corpo. Os diáconos podem distribuir. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu pra sempre. Aleluia. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia.
ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Cante Maranata. Maranata, ora vem Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, a qualquer momento Ele virá em glória. A qualquer momento Ele virá em glória. E vai ter valido a pena termos vivido com Ele e para Ele. E para celebrarmos e relembrarmos da morte dele e trazermos à nossa memória a esperança, expectativa e certeza do reencontro e das bodas do Cordeiro, onde cearemos com ele no céu, que esse dia glorioso está chegando. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por podermos participar desse momento que relembra a tua morte e celebra a tua ressurreição. Nós temos expectativas do reencontro com o Senhor e nós te damos graças porque sabemos que logo acontecerá. Sabemos que logo estaremos junto com o Senhor, vivendo eternamente ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode participar, meu irmão.